Daqui uns dias você vai chegar no trabalho, mas quem vai dirigir o seu carro será uma inteligência artificial. Sim, os carros autônomos são cada vez uma realidade maior no dia a dia da humanidade. E não para por aí. A inteligência artificial hoje já joga jogos melhores do que os humanos. E ela já vem substituindo alguns médicos no diagnóstico de doenças, principalmente nos diagnósticos de câncer. Mas como é que a inteligência artificial se torna inteligente? Como é que ela aprende? É isso que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Então, se você até o momento ainda não está inscrito no canal, já aproveita agora que a gente está começando esse vídeo. Eu te disse que eu vou explicar tudo isso, como que a inteligência artificial se torna inteligente, e você só precisa se inscrever nesse canal e já deixar o like de confiança, né? Lá no final, se você não gostar do conteúdo desse vídeo, você tira o like dele. Mas já deixa o like agora e já se inscreve no canal, porque eu sou o Rafael Matias e aqui eu vou te ensinar como você vai usar a inteligência artificial e a automação com estratégia para construir o seu negócio, seja no mundo digital, seja no mundo físico, seja para ser promovido no seu trabalho. O importante aqui é que você consiga alinhar inteligência artificial e automação no seu dia a dia. E isso é plenamente possível para todas as profissões. No vídeo de ontem aqui no canal eu mostrei como é que isso pode ser útil para um mecânico, para alguém que trabalha com agricultura familiar. E é claro que para você vai ter aplicação também. Mas bora lá! Como é que a inteligência artificial aprende? Eu acho que é importante a gente começar pensando sobre jogos. Eu acho que a partir disso a gente consegue já entender. Todo mundo já deve ter tido em algum momento contato com algum tipo de videogame. E no videogame você pode interpretar um dos personagens, né, um videogame clássico aí, e existe do outro lado um robô, né, que foi programado para que você possa vencer aquele robô, para que você possa vencer aquele obstáculo, para que você possa passar adiante daquilo ali. Estamos acompanhando, né? Acontece que começaram a desenvolver, e o Google mesmo comprou uma empresa chamada DeepMind, que é especialista em desenvolver inteligências artificiais para jogos, e recentemente o AlphaGo, que é um jogo de tabuleiro. O Go é um jogo de tabuleiro mais clássico do mundo asiático, né? Quando eu estive na Coreia, eu vi a febre que é o Go. Para você ter ideia sobre o poder e a complexidade desse jogo chamado Go, ele tem mais, é um jogo de tabuleiro, né? E ele tem mais opções que o número de átomos no universo observável. Ou seja, tudo aquilo que a gente entende enquanto universo, existe átomos. E o Go tem mais possibilidades do que o número de átomos de tudo. Gente, ou seja, é praticamente infinito o número de possibilidades. E claro, existem pessoas que fazem a sua vida vivendo e jogando Go. Asiáticos, então, com seu raciocínio lógico, são grandes ganhadores de Go, né? Estou assistindo um seriado na Netflix que se chama O Jogo do Diabo, Devil Game. E um dos maiores, né, se não o maior jogador, o maior campeão de Go do mundo, né, ele tá participando desse jogo. Como é que é o nome dele, gente? Eu tô tentando lembrar aqui o nome. Não vou me lembrar aqui agora. É Lee alguma coisa. Me fugiu agora o nome do jogador. O fato é que ele perdeu para uma inteligência artificial. E por que ele perdeu para uma inteligência artificial? Porque o Google, através dessa empresa chamada DeepMind, colocou a inteligência artificial para ficar treinando e jogando. Lee Sedol. Lee Sedol é o nome do jogador. Veio aqui na minha memória. A inteligência artificial não ia falhar, né? Mas a minha memória pode falhar, mas retorna em algum momento. E aqui no nosso vídeo é assim, né? Não tem edição, não tem nada. É a nossa conversa, o nosso dia a dia, eu contando uma história pra você, igual eu tô contando a história aqui de como que a inteligência artificial aprende, né? O fato é que essa inteligência artificial, ela foi programada, né, a AlphaGo, para ficar simulando jogadas infinitamente. Então, enquanto uma pessoa joga, aprende, joga, aprende, joga, aprende, joga, aprende, mas a pessoa tem que comer, tem que ir no banheiro,
tem que tomar um banhozinho, né? A gente espera isso. Vai dormir, vai ter uma vida além do jogo. A inteligência artificial não. Ela simplesmente está ali, ó, jogando, 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 jogando infinitamente, até que chega um momento em que ela sabe inúmeras possibilidades. Ela já consegue absorver cenários muito mais fortes do que uma outra pessoa. Ela já consegue imaginar que quando tal jogada acontece, tais possibilidades podem acontecer daqui 5, 6 jogadas. O cálculo tudo passa a ser feito. Não é porque ela já tem um mapa pronto, mas é porque ela foi aprendendo e arquivando na sua memória tudo aquilo que foi feito enquanto prática. É como uma criança quando está aprendendo a andar de bicicleta. Ela começa a pedalar, mas a rodinha não deixa cair. Quando tira a rodinha, cai de um lado, cai do outro, começa a gravar os movimentos. Ah, então eu tenho que manter o equilíbrio aqui, não posso jogar o corpo para cá, não posso jogar o corpo para lá. Ela fica frustrada, mas quando ela vai tentando, ela consegue vencer. A inteligência artificial não tem essa frustração. Ela perdeu, recomeça. Perdeu, recomeça. Perdeu, recomeça. Tudo na repetição. Assim como a criança aprendeu a andar de bicicleta com repetição, a inteligência artificial também começa a aprender com repetição. E é essa repetição que faz ela se tornar inteligente. É por isso que o nome da tecnologia é LLM, né? Que é de Learning Machine. A máquina vai aprendendo. Ela aprende na execução, na prática. Talvez você saiba, talvez não, mas eu faço, desde os meus 7 anos, fiz parte do movimento escoteiro, né? A maior organização não governamental do mundo. E a prática do escotismo, né, é uma das principais habilidades, as principais competências, né, uma das principais viradas de chave que nós temos no programa escoteiro é o aprender fazendo. Essa é uma das bases, é um dos pilares do método escoteiro. A pessoa precisa aprender fazendo. Não adianta eu te falar como se monta uma barraca. Você precisa montar uma barraca. Não adianta eu falar para você como é trabalho em equipe. Eu preciso te colocar com outras crianças, participar de jogos, você vai ganhar, você vai perder, você vai conviver durante alguns dias com essas crianças, com esses outros jovens, e a partir disso você vai aprender o que é frustração por perder, você vai tolerância à frustração, né? Você vai aprender o que é liderança, você vai aprender o que é trabalho em equipe. Da mesma forma, é a inteligência artificial. Ela é colocada em prática dia após dia para ela conseguir aprender e repetir tudo isso. Da mesma forma, funciona com a direção autônoma. E a direção autônoma, ela vem, na minha visão, provocar uma das maiores revoluções que nós vamos ter no mundo para este século, no que diz respeito à preservação da vida. Nesse momento, eu estou em Goiânia, Goiás. Cerca de 2 ou 3 semanas atrás, foi divulgado o Atlas da Violência, né, que traz as causas de homicídios no Brasil. Eu sou formado em Ciências Sociais, estou sempre ligado nesses temas. Né? É uma base que já vem de 20 anos de curiosidade sobre política. O fato é que aqui em Goiás, hoje, mais pessoas morrem de acidente de trânsito do que de homicídio culposo. Sabe aquele que uma pessoa pega uma arma e papá na outra? Pois é, as pessoas morrem muito mais de acidente de trânsito. Ou seja, são mortes evitáveis. Porque toda morte no acidente de trânsito, ela envolve imprudência, imperícia ou falta de manutenção do carro, que pode estar ali na imprudência, né? Então, o que a gente precisa pensar? Que a inteligência artificial, ela vai ser colocada em xeque para exatamente proibir as pessoas de dirigirem e evitar esse tipo de morte. O que você tem a dizer disso? Me conta aqui nos comentários. Eu quero que você pare e reflita agora. Se hoje os veículos da Tesla estão absorvendo as informações para poder entender como que as pessoas dirigem,
Então, toda vez que a pessoa entra ali num carro da Tesla que foi autorizado a gravar a informação, essa informação ela é enviada para o data center da Tesla e os robôs estão aprendendo o comportamento de trânsito. Pense em um adolescente que está aprendendo a dirigir aí nos seus 17 para 18 anos, né? 18 anos, pela legislação, quando ele aprende, quando ele pode dirigir. Foi fazer sua aula de autoescola e depois foi para a prática no dia a dia. Ele está aprendendo a dirigir, ele precisa lembrar de olhar para um monte de lados, ele precisa lembrar de como é que passa a marcha, todo o controle de emoção, reações durante uma série de situações que podem acontecer. Tudo isso está sendo arquivado hoje, porque vários dos veículos da Tesla foram autorizados pelos seus proprietários a coletar essas informações e mandar tudo isso para o data center da Tesla. A Tesla vai começando a gravar isso. Como é que as pessoas fazem, se comportam em ultrapassagens? Como que elas se comportam em semáforos? Em situações inesperadas. Uma criança atravessou na rua, mas vem um caminhão na direita. Como que a pessoa se comporta? Tudo isso são situações em que a máquina vai gravando o comportamento da pessoa e depois vai simulando, simulando e simulando mais. E mais. Agora eles já estão com os carros autônomos na rua em teste para que possam cada vez mais aprender também com a experiência de rua, de prática. O robô está fazendo estágio para saber se ele realmente pode sair para trabalhar. É isso que está acontecendo. Então, vamos pensar. Se essa tecnologia continuar avançando na mesma velocidade que ela vem avançando, em breve, e em breve, nós vamos ver os congressos, os governos ao redor do mundo debatendo a proibição do ser humano de dirigir um carro. Porque isso vai reduzir a praticamente zero o número de mortes em trânsito, já que são mortes plenamente evitáveis. O robô poderá tomar decisões muito melhores do que um ser humano, porque o robô já foi configurado para tomar decisões que vão preservar a vida humana. E é aqui que vai estar a grande sacada dessa virada na direção autônoma. Essa vai ser a defesa principal que as pessoas vão fazer para proibir o ser humano de dirigir e deixar apenas robô dirigindo. E nós vamos dirigir quando? A gente vai para o autódromo pegar experiências de dirigir carros em situações de segurança ou em situações muito hipotéticas, ou para quem for extremamente rico e puder pagar uma licença ou uma superlicença, como já acontece em alguns países, para que você possa dirigir. Meu amigo e minha amiga, eu vejo isso como um futuro não muito distante. Eu acredito que minha geração vai vivenciar isso num debate ainda no ápice ali, e que nós ainda vamos ver isso acontecendo nos próximos 10, 15, 20 anos no máximo. E não para por aí não, a inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial já está pronta para substituir o meu amigo Roberto. O meu amigo Roberto sempre foi um dos mais inteligentes da turma de ensino médio. Entrou para a faculdade de medicina, depois foi fazer um programa fora do Brasil, pelo Ciências Sem Fronteiras, voltou para o Brasil, formou-se, foi fazer uma residência em medicina em radiologia. Roberto sempre foi muito estudioso e o Roberto sempre conseguiu ter uma atenção concentrada. O fato é que hoje o trabalho dele já está cada vez mais próximo de ser 100% substituído por uma inteligência artificial. Enquanto o Roberto, ao longo dos seus talvez 12, 13 anos de formado, já conseguiu analisar centenas, talvez milhares de casos de câncer, e ele já consegue bater o olho e falar: talvez seja, talvez não, deixe eu olhar com mais detalhe. A inteligência artificial está olhando os exames de praticamente todos os médicos radiologistas do mundo. Ele não tem a capacidade de estudar todos os casos no mundo, mas uma inteligência artificial tem essa capacidade. Então, em breve, o meu amigo Roberto não vai ter mais essa capacidade de superar uma máquina. Isso já acontece hoje? Já estão pau. A inteligência artificial já está plugada, emitindo o laudo, e o médico cabe ele a verificação de: será que a máquina está fazendo certo ou errado? Só que daqui a uns dias a máquina vai acertar tantas vezes que nós vamos poder tomar a decisão de: beleza,
Vamos acreditar no que a máquina disser e vamos passar adiante. Lá no passado, talvez as pessoas ficavam conferindo se a calculadora ou se a planilha de Excel estava realmente somando correto aquela coluna que você tinha feito numa fórmula de soma. Hoje a gente simplesmente confia. Então, talvez em breve no futuro, a gente vai receber um laudo que foi feito por uma inteligência artificial e vai simplesmente confiar. Não vai duvidar de que a fórmula está errada ou que será que realmente essa soma foi feita correta? A gente não questiona uma calculadora, não questiona mais uma planilha de Excel que somou diante de uma fórmula. Provavelmente não vamos questionar daqui 10, 15 ou 20 anos o que uma inteligência artificial determinar num laudo. E eu estou aqui dando um exemplo de um laudo de câncer. Sim, eu vejo isso como uma realidade nossa. E claro, isso vai ser aplicado em diversos outros casos. Mas eu quero que você entenda como ela aprende. Ela aprende pela prática. Então, no exercício do dia a dia das pessoas executando aquela função, a inteligência artificial vai se tornando mais inteligente, porque ela pega não as situações de uma, duas ou três pessoas, ela pega a situação de centenas, dezenas, milhares de pessoas para que ela possa arquivar aquele comportamento e começar a criar cálculos de possíveis reações que ela possa ter. É exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento. A inteligência artificial, ela aprende de uma maneira similar a humanos. Ela aprende através da prática, do exercício, do estudo. Só que com uma diferença gigantesca. Ela aprende numa escala infinitamente maior e muito mais rápido do que o nosso. Mas existe um problema por trás disso. O problema é a tecnologia, a quantidade de processadores necessários para poder tratar o número de informações que essa inteligência artificial fornece e a quantidade de água e energia necessária para resfriar esses processadores, os famosos data centers, é realmente hoje que está sendo algo que está sendo questionado muito forte. Então, talvez a inteligência artificial tenha no futuro, ou quer dizer, talvez hoje a inteligência artificial não pode crescer com a velocidade que ela já é capaz de crescer. Por quê? E somente porque nós, seres humanos, ainda não conseguimos desenvolver tecnologias de hardware, né? Aquele equipamento suficiente de processar a quantidade de dados e de inteligência que uma máquina pode fazer. Então, hoje o que limita o crescimento da inteligência artificial é o homem. É a capacidade do homem de construir data centers, de construir processadores e de construir tecnologia capaz de resfriar esses computadores, esses data centers, esses processadores e manter toda essa informação arquivada, rodando sem dar nenhum problema. Talvez essa seja hoje a grande corrida que os governos e que as empresas estão percorrendo. Quem vai conseguir desenvolver o melhor hardware capaz de absorver e de tratar tanta informação desse software de inteligência artificial. Me diga aqui, o que você acha disso? É ético uma inteligência artificial substituir um médico que dedicou a vida inteira de estudo? Será que nós vamos realmente ser proibidos de dirigir porque um robô não faz do carro uma arma? E será que vai valer a pena continuar jogando algum jogo online se do outro lado pode estar um robô que nunca vai te deixar ganhar? Me diga aqui o que você acha, me conta nos comentários e já aproveita para encaminhar esse vídeo para aquela pessoa que não entende como que uma inteligência artificial aprende, como que uma inteligência artificial desenvolve e se torna cada vez mais inteligente. Bora nessa!